Hebreus capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Por quem? Glória a Deus. É justamente por Ele que nós estamos aqui nesta noite. Podeis assentar, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras. Queridos, é interessante quando nós olhamos para essa epístola, que é nominada de Epístola aos Hebreus, que é chamada de uma epístola anônima, e que também alguns sugerem que o apóstolo Paulo quem escreveu, mas não podemos cravar quem de fato escreveu. Alguns sugerem que foi Paulo, mas alguns também sugerem que esta epístola ela seja anônima. O que nos interessa nessa epístola é que, ao lermos, nós observamos que o seu escritor, ele tratou nesta epístola da grandeza do ministério de Jesus, da excelência do ministério de Jesus. Nós vamos ver nessa epístola tratando da superioridade de Jesus como o mistério que nós foi revelado. A Bíblia, nesse verso que nós lemos, está traçando um meio que Deus se relacionava com os homens. É interessante atentarmos para esse versículo que nós lemos, ao escritor dizer que Deus antigamente ele estava falando. Nós sabemos que a fala ela é um meio de comunicação. A fala é um meio de relacionamento. Não tem como nos relacionarmos, não tem como nos aproximarmos de alguém a não ser por intermédio da fala. A fala é o que nos aproxima das pessoas. Quando você vai se relacionar, tentar se relacionar com alguém, se esta pessoa é mais tímida, é mais fechada, nós vamos observar que fica difícil um relacionamento por causa da sua timidez e por falta da sua fala. E o que me chama a atenção nesse verso que nós lemos é que aqui o escritor, ele não está revelando um ser humano procurando um relacionamento com o outro humano, mas nós vemos o escritor dizendo que o Criador de todas as coisas procurou falar com aquilo que ele havia criado, haja vista chamado de ser humano. A Bíblia nos revela, a Bíblia identifica que se tem alguém que gosta de se relacionar conosco, esse tal é Deus. Por isso, do escritor dizer que Deus ele não passou a falar agora, Deus não passou a se relacionar com o homem agora, mas o escritor diz que Deus se relaciona com o homem. Deus, ele fala com o homem antigamente. Perceba os esforços de Deus, se é que assim podemos chamar, nas palavras do escritor. Havendo Deus antigamente, o que já nos traz um esclarecimento, que Deus não começou a falar agora. Se perguntarmos desde quando Deus começou a falar, o escritor nos diz: Deus começou a falar antigamente, ou seja, antes que eu e você, que estamos aqui esta noite para cultuarmos a este Deus, nascêssemos, Deus já estava falando. Antes de existir a igreja aqui no Mato Branco, Deus
já falava, Deus já se relacionava com o ser chamado homem, a qual ele havia criado. Isso nos traz a ideia que o falar de Deus não é algo tão novo assim. Ele nos traz a clareza que Deus, desde a antiguidade, ele falava, se relacionava, estava presente. Quando lemos o livro do Gênesis, que é conhecido como o livro do princípio, após Deus ter criado todas as coisas, Deus também cria o homem. Quando o homem passa a ser alma vivente, a Bíblia diz, através do livro do Gênesis, que todas as tardes, na viração do dia, Deus falava com o homem. Interessante que não era o homem que buscava a Deus, não era o homem que ia atrás de Deus, não era o homem que buscava a presença de Deus. Até parece paradoxal, não fazia sentido, incoerência alguma, mas Gênesis nos revela que desde o princípio, que também é tratado de antiguidade, era Deus que descia, era Deus que procurava o relacionamento com o homem. Haja vista que no livro do Gênesis diz que todas as tardes, na viração do dia, Deus descia no Éden e se comunicava com Adão. Deus falava com Adão, Deus andava com Adão. Isso nos prova que Deus gosta de relacionamento, ou seja, desde o princípio, que é a existência de todas as coisas, mas que para nós no tempo presente é chamado de antiguidade, Deus já falava. A Bíblia diz que na fala de Deus, que também usamos isso como uma expressão de linguagem de uma ferramenta teológica chamada de antropomorfismo. Sabemos que Deus é um ser espiritual. A partir do momento que esse relacionamento com Deus foi se ampliando dentro de uma linguagem teológica, para que o homem compreendesse a grandeza e tivesse contato com o Criador, foi criado esse termo chamado de antropomorfismo. O que é isso, pastor? É uma ferramenta, é um recurso da hermenêutica que passa a dar característica humana a Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o antropomorfismo que passa a dar característica a Deus. Vou usar aqui alguns exemplos. Deus é espírito. Jesus disse à mulher samaritana em João 4:24, Deus é espírito e importa com os que adorem, adorem em espírito, em verdade. Se Deus é espírito, Deus não é carne, Deus não é osso, Deus não é sangue, Deus não é corpo físico, mas Deus na sua própria essência, Ele é um ser espiritual. Então, para que ficasse acessível o relacionamento de Deus para com o homem, nós se utilizamos desse recurso. Esse recurso chamado de antropomorfismo passa a dar característica humana a Deus. Quantas das vezes lendo a Bíblia Sagrada nós já não ouvimos a seguinte expressão: a boca de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus, os ouvidos de Deus. Quer ver um exemplo? O profeta Isaías, quando vai falar com o povo de Judá, ele diz no capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar. Se ele está dizendo que a mão de Deus não está encolhida, isso identifica que Deus tem mão. Ele também continua dizendo: e os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Isso significa que Deus também tem ouvido e ouve. Quem veio adorar esse Deus que tem ouvido e ouve? Ele veio te ouvir aqui nesta noite. A Bíblia continua falando sobre os pés de Deus. Isaías diz que Deus se assenta no globo da terra e a terra é o estrado dos seus pés. Então, se a terra é o estrado dos pés de Deus, Deus tem pés. A Bíblia trata também de falar sobre as pernas de Deus. Quando de nós não se lembramos daquele episódio que Nabucodonosor criou uma ordem para que nenhum Deus fosse adorado, e a Bíblia diz que todos deveriam reverenciar a estátua
comparado a que ele havia feito, que no tocar da gaita, do pífaro, de toda sorte de música, todos na Babilônia deveriam se prostrar. Como eu acho extraordinário essa história. Diz que quando os instrumentos eram tocados, todos na Babilônia, sem exceção, se prostraram. Somente 3 crentes, chamados de Azarias, Ananias e Misael, não se prostraram, até que isso chegou ao coração do rei Nabucodonosor, a qual disse: é verdade, ó Ananias, Azarias e Misael, que na verdade os nomes deles foram trocados, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, a fama se alastrou com esses nomes, mas seus nomes de origem não era Sadraque, não era Mesaque, não era Abednego. Seus nomes de origem era Ananias, Azarias e Misael. Eu acho interessante que quando Nabucodonosor mandou trocar o nome desses 3 moços, isso não mudou o caráter, isso não mudou a personalidade dos 3. Para o rei da Babilônia eram esses agora os seus nomes, mas ao ler o livro do profeta Daniel, nós vamos entender que Ananias continua chamando ele de Ananias, continua sendo chamado de Ananias, Misael continua sendo chamado de Misael e Azarias continua sendo chamado de Azarias. Mas o ponto central não é isso. O ponto central é que quando eles disseram ao rei que não se prostraria, a Bíblia diz que o rei mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais e lançou esses 3 jovens na fornalha. Diz a Bíblia que quando os 3 são lançados na fornalha, que o rei vai conferir o que havia acontecido com eles. O rei, quando dá uma olhada para a fornalha, ele diz: não foram porventura 3 que nós lançamos na fornalha? E eles dizem: sim, ó rei, foram 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Nabucodonosor diz: e como é que eu vejo 4 homens que andam, que passeiam no meio do fogo? Ou seja, o Deus Todo-Poderoso desceu com aqueles moços no meio da fornalha e andou com eles dizendo: quem está na minha presença não morre, quem está comigo não morre, quem está adorando, reverenciando o meu nome, ainda que seja lançado na fornalha, não morre, porque eu estarei presente, porque eu estarei presente, porque eu estarei presente. Eu quero te fazer uma pergunta para continuar a pregar: quantos creem e acreditam que Deus está presente aqui nesta noite? Deus está presente aqui nesta noite. Isso é uma prova cabal da Bíblia. Jesus Cristo mesmo disse: para ter culto não precisa muito, para ter culto aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós estamos num número maior do que 2 ou 3. Isso significa que Jesus está aqui, que Jesus está em nosso meio. A sua presença é real. Quantos sentem? Quantos sentem? Você já sentiu Jesus? Você já teve uma percepção que Ele está aqui? Ele disse claramente: aonde estiver 2 ou 3 reunidos. Mas olha a conjunção verbal dele: em meu. Não adianta só estar reunido, mas tem que estar no nome dele. Jesus disse: 3 ou 2 reunidos em meu nome. Porque após Jesus vencer todas as coisas, o seu nome foi reverenciado. De maneira que após Jesus vencer a cruz, Jesus vencer a morte, o poder do seu nome foi exaltado nos céus, foi exaltado na terra e até debaixo da terra. É o que Paulo diz na sua epístola,
na sua carta aos Filipenses, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento em que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, sobre todo nome. Jesus não é somente um nome, Jesus é nome sobre todo nome, de maneira que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, na terra, e toda língua um dia há de confessar que Jesus Cristo é, para a glória de Deus. Quantos dão glória a Deus por isso? De maneira que o nome de Jesus é tão poderoso que nós hoje, como igreja, como corpo, não conseguimos fazer nada se não usarmos o nome. Você já percebeu que toda oração você pode fazer uma petição a Deus, mas você não consegue terminar a sua oração sem mencionar o nome. Você já reparou isso? Nós oramos, fazemos as petições, apresentamos alguém, mas quando você vai finalizar a sua oração, como é que você conclui? Em nome de Jesus. Ele é nome sobre todo nome. Não há nome acima do dele. Não há glória acima dele. Uma das coisas que eu acho mais extraordinária nesta revelação de Paulo, que ele diz que ele se despiu da sua glória para cumprir um propósito do Pai. Isso está enganjado dentro do verso que nós lemos. Quando o escritor, a epístola, disse que Deus antigamente falou de muitas formas e de muitas maneiras, ele vai qualificar com quem que Deus falava e com quem Deus se relacionava. O que ele disse? Pelos pais, período patriarcal, pelos profetas, dispensação dos profetas, ou seja, a dispensação dos pais, que começa com a chamada de Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos veio todo o povo de Israel. Foi o período chamado de dispensação do pai. Foi o período que Deus se relacionou com Israel pela promessa que ele fez com Abraão. Então, de Abraão, de Isaac e Jacó são conhecidos a dispensação patriarcal. Depois, o período chamado de profeta, que também se inseria o período sacerdotal, com uma diferença. Qual é a diferença do período chamado profético e o período sacerdócio? Qual era a função do sacerdote? É muito interessante no contexto de Israel ter sacerdote e ter também profeta. Eu vou te explicar a diferença. A diferença do sacerdote para o profeta é que o sacerdote recebia do povo e oferecia a Deus. O sacerdote recebia do povo e oferecia a Deus. E o profeta recebia de Deus e trazia ao povo. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus queria revelar as suas vontades, ele inspirava os profetas, e os profetas revelavam a vontade de Deus. É por isso que ambos, sacerdote e profeta, na antiga aliança tinham que andar juntos, porque o sacerdote recebia o sacrifício do povo, ia para o altar e oferecia o sacrifício para que Deus recebesse com cheiro suave. Uma vez que o sacerdote oferecia o sacrifício e o sacrifício subia para chegar com cheiro suave às narinas de Deus, quando Deus recebia a oferta, ele inspirava o profeta que falava com o povo. Quero citar aqui um deles entre tantos.
Lembra do período chamado pós-exílio? O povo estavam totalmente desmotivados quando eles foram reconstruir novamente o templo em Jerusalém. Todos nós sabemos que o templo construído por Zorobabel e tantos outros que lhe auxiliaram não tinha a mesma magnificência do que o templo edificado por Salomão. Isso desmotivou o povo. O povo se sentiu desmotivado. Quem foi para o cativeiro? Foi essa a pergunta de Ageu. E voltou e viu esta casa na sua primeira glória. Olha a observação da pergunta de Ageu. Quem viu esta casa na sua primeira glória, se viu e foi para o exílio, tem que ter mais de 70. Quando eles retornam, havia alguns anciões remanescentes que estão olhando para esta casa de agora edificada por Zorobabel e está dizendo: essa não é nada comparada com aquela. Mas Deus, como gosta de relacionar com o seu povo, Deus, como gosta de motivar o seu povo, Ele inspira o profeta Ageu para dizer: portanto agora, assim diz o Senhor, a glória desta última. Você conhece isso? O que ele disse? A glória da última será maior. E de quem Ageu estava falando? Jesus. Porque todas as casas edificadas pelos homens tiveram o seu valor ao seu tempo, mas Jesus foi o único que teve a ousadia, a audácia. O templo que foi construído por Salomão foi derribado, nunca mais construíram igual. O templo de Zorobabel passou. O templo de Herodes, que veio para ser, entre aspas, uma ideia do que um dia foi o templo de Salomão, no período da década de 70, foi destruído pelo general Tito Romano. Todos os templos de Jerusalém foram destripados, de maneira que, quando Tito destruiu o templo construído por Herodes, ele ordenou aos seus sagozes, dizendo: para que um dia vós saibam que esta cidade foi destruída, a única coisa que restou do templo de Jerusalém é um muro conhecido hoje como o Muro das Lamentações. De maneira que hoje em Jerusalém não tem um templo estabelecido, mas Jesus foi o único que teve a audácia de dizer: eu derribarei. Não estou falando de mim, tá? Estou uma ilustração para os irmãos entenderem. Jesus falando, ele disse: eu derribarei este templo, mas em 3 dias eu reedificarei novamente. Os judeus não entenderam. Como é que pode? Acharam que Jesus estava falando do templo construído por Herodes, mas na verdade a Bíblia nos explica aí dizendo: eles não entenderam que Jesus falava de si mesmo, do seu próprio corpo. Jesus foi morto, crucificado, colocado no túmulo, mas assim como ele disse, assim como ele falou, passado 3 dias, diz nosso irmão apóstolo João, que as mulheres Maria Madalena e mais algumas foram até o túmulo para ver o que havia acontecido. Quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida, e elas ficaram desesperadas, achando que alguém havia roubado o corpo de Jesus, mas na verdade ninguém havia roubado. A verdade é que havia se cumprido o que ele falou. Chegado ao 3º dia, nem a morte, nem a sepultura, nem a cova pôde conter o corpo do meu e do seu Senhor. Ao 3º dia, assim como ele disse, ele ressuscitou. O
templo foi reerguido novamente, e a glória da segunda casa, em que disse o profeta Ageu, se cumpriu. Porque após a sua ressurreição, uma das coisas mais lindas que eu acho que Jesus pronuncia após a sua ressurreição é essa: após ressuscitar, Jesus disse: é-me dado, é-me dado, é-me dado todo poder. Jesus não tem poder, Jesus tem todo poder. Eu já vi muita gente usar essa expressão que não está errada, mas alguém dizendo assim: Jesus tem poder. Eu acredito, mas eu vou mais além. Ele mesmo disse: é-me dado todo poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. De maneira que após a sua ressurreição, ele vai reivindicar de seu Pai. Período dispensacional que eu disse aos irmãos. É por isso que o escritor da epístola está dizendo: havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, a nós. O que ele diz com esse a nós? Está falando do período chamado igreja. Esse período chamado igreja, os irmãos já entenderam pelas profecias bíblicas que o relógio de Deus parou para Israel. É o que o escritor está dizendo. Deus falou pelos pais e pelos profetas. Quando Deus cumpre o seu falar pelo pai e pelos profetas, o relógio de Deus para Israel. E o que é que o nosso irmão insere? Agora, nos últimos dias, falou a nós. Quem é a ênfase? Através do Filho, chamado da dispensação da graça, chamado da dispensação do Filho. Perceba que há muitas profecias na antiga aliança concernente ao derramar da presença de Deus, com o derramar do Espírito Santo, como o próprio profeta Joel disse, 2:28, e há de ser que nos últimos dias derramará Deus do seu Espírito sobre toda carne. Quando Joel profetiza nisso, ainda é um período chamado de dispensação do Pai. Mas quem é o intermediador desta promessa? Você lembra Lucas 24:49? Jesus está prestes a voltar ao céu. E o que é que lhes diz? Lucas 24:49: e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder, revestidos de poder. Eu vou repetir isso para você cravar. Algo que nunca pode sair da igreja, algo que nunca pode se retirar da igreja. Jesus disse: o que vai sustentar a igreja na terra é ser revestida de poder. O que vai fazer a igreja triunfar na terra é ser revestida de poder. O que vai fazer a igreja ser diferente na terra é ser revestida de poder. O dia que tirarem o poder da igreja, feche as portas, não faz mais nada, não faz missão, não faz evangelismo, não faz cruzada, não faz culto, porque o que sustenta a igreja, o que alimenta a igreja na terra, não é o que sai da terra, mas o que sustenta a igreja é o que desce do alto, 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 e foi do alto. Foi o que foi do alto que sustenta a igreja. Você não é o sustentado aparentemente. Fisicamente você é sustentado do que é da terra. Agora espiritualmente esquece. Se você quer ser alimentado espiritualmente, não procure nada da terra, porque o que alimenta a tua alma e o teu espírito não vem da terra, mas o que alimenta a tua alma e teu espírito vem do céu. Jesus, quando se encarnou em carne, da onde ele veio? Jesus estava falando aos judeus sobre a sua pré-existência. E ele está dizendo: não tem 50 anos
está querendo se achar maior do que nosso pai Abraão. O que Jesus respondeu a eles? Vocês se justificam, Abraão fala que os vossos pais comeram maná no deserto, mas eu vos digo, os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo. O que ele diz? Que desceu do céu. Jesus está dizendo: quem come de mim não morre, mas tem vida, é vida em abundância. É o que Jesus disse, segundo as palavras de João. Jesus disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus revela que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Interessante a intensificação de Jesus, porque o mesmo maná que os pais comeram no deserto era que vinha também da onde? Do céu, mas ainda assim eles morreram. Agora Jesus, como está cumprindo o propósito do Pai, cumprindo a dispensação do Pai, Ele está dizendo: eu sou pão vivo, 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 eu sou pão vivo. Tem irmão que já está entendendo, Ele é o pão vivo. É por isso que mês a mês você tem que participar do pão, que é símbolo do corpo, e você tem que participar do cálice, que é símbolo do sangue. Todas as vezes que você faz, nós fazemos essa declaração espiritual, nós estamos gerando em nós mesmos vida, porque o seu pão é vida, porque o teu corpo é vida, porque o teu sangue é vida. Lembra de um exemplo tipológico e figurado do Egito? Quando o povo foi sair do Egito, Deus ordenou a Moisés dizendo: mata o cordeiro e pega o sangue do cordeiro e coloca sobre os umbrais da porta. À meia-noite o anjo da morte passará para o Egito, mas a casa que tiver a marca do sangue, a morte não terá poder sobre ela. Aí vem Jesus na cruz e derrama seu sangue em prol da minha e da sua vida. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, sabe o que Ele está nos declarando? Dizendo: a morte não tem mais poder sobre vocês, o pecado não tem mais poder sobre vocês. Mas foi na cruz que Ele usou uma das maiores expressões linda e maravilhosa para o teu Pai. Ele brada na cruz dizendo algo tão lindo e glorioso: Tetelestai, Tetelestai. O que é isso quer dizer, pastor? Está consumado, está pago. Jesus pagou a minha e a sua dívida, a qual também mais uma vez nos garantiu o acesso à presença de Deus, de maneira que o escritor aos Hebreus diz: agora pois chegamos ao santuário de Deus, ao santo do santo, com ousadia, pelo novo e vivo caminho. Quem foi que preparou este caminho? Quem foi que liberou este caminho? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus morreu na cruz para que você estivesse aqui nesta noite e tivesse acesso à glória de Deus, tivesse acesso para novamente se relacionar com Deus na terra. Quantos glorificam a Ele por isso? Quantos glorificam a Ele para isso? Ele veio abrir o caminho. É por isso que Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? Essas três indicações que Jesus lhe qualifica a si mesmo, de uma forma tipológica, era o que simbolizava o tabernáculo da época. O lugar átrio, chamado de pátio, era a indicação do caminho.
O lugar chamado santo era a indicação da verdade, e o lugar santo do santo é o lugar chamado de vida, ou seja, era o santo do santo que na antiga aliança manava vida, de maneira que o sumo sacerdote, uma vez no ano, quando ele entrava lá, ele não poderia entrar sem sangue. Além da sua santificação, a ordenança de Deus para ele era essa: nunca entre no santo do santo sem sangue. Porque lá na frente Deus ia cumprir isso no seu Filho. Deus ia mostrar para toda a humanidade, de maneira que quando o sumo sacerdote entrava no santo do santo, ninguém tinha acesso. Isso que eu acho extraordinário. Ninguém via o sumo sacerdote oferecer o sangue no santo dos santos. Mas quando foi para Deus cumprir na íntegra aquilo que no sumo sacerdote era uma alegoria, Jesus não foi imolado no templo, porque havia esta proibição. Mas aonde Jesus vai ser imolado? No Gólgota. De maneira que o sacrifício do cordeiro trazido pelos homens era oculto, porque ainda não era o tempo da dispensação. Mas quando Deus vai cumprir no seu Filho, em todo o Gólgota, toda Jerusalém está vendo Jesus sendo crucificado. Quando Deus vai cumprir na íntegra aquilo que na antiga aliança era a alegoria, Deus está mostrando para toda a humanidade que o cordeiro que ele tinha nas suas mãos desde a fundação do mundo, é o que nos diz Apocalipse 13:8, que Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus não começou a pensar em mim agora. Deus não começou a pensar em você agora. Deus já pensava de você na eternidade. Crente que me ouve esta noite, você era algo de Deus, plano de Deus, é arquitetado na eternidade. Ou seja, se o homem viesse pecar na eternidade, Deus já tinha o cordeiro. Olha a revelação do amor de Deus pela tua vida. Antes de nós sermos gerados na eternidade, Deus já tinha o cordeiro. Jesus era o cordeiro da eternidade. De maneira que quando ele é sacrificado, o escritor da epístola aos Hebreus 13:8 diz: Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo. E eu vou encerrar. Nós estamos no período chamado de graça, que Jesus está se relacionando com a igreja. E para Jesus se relacionar com a igreja, ele nos mandou um intermediário. Eu já vos disse e vou concluir. Lucas 24:49, ele diz: eu envio sobre vós a promessa do Pai, ficamos em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois em Atos 1:8, Jesus disse: e recebereis a virtude do meu Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Entre tantas atribuições do Espírito Santo nas suas manifestações e operações, ele também veio fazer algo extraordinário. E o que, pastor? Ele veio se relacionar com a igreja. Ele veio se relacionar com a noiva. É por isso que em João, Jesus disse: eu vou para o Pai. Irmão, olha o selo de Deus. Você tem que ver na Bíblia isso. Tudo que Deus faz é zelando pela minha vida e pela tua vida. Deus, ele é tão extraordinário que, seja no plano físico ou no plano espiritual, tudo que Deus faz é pensando em nós. Jesus, antes de voltar ao Pai, ele diz o quê? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador. O cuidado é tão tamanho que Jesus diz: outro Consolador. Essa expressão outro Consolador no grego quer dizer outro do mesmo tipo. Jesus disse que o Espírito Santo não é inferior a ele, mas que o Espírito Santo tem as mesmas essências que ele tem.
Então Jesus, quando está voltando ao céu, Ele está dizendo: o que eu vou pedir ao Pai que envia vocês, Ele tem a mesma essência que eu tenho. Vocês não vão sentir falta alguma, porque o que eu tenho Ele tem, o que eu faço Ele faz, o que eu realizo Ele realiza, o que eu opero Ele também opera. E Ele está dentro deste crente que está sentado do teu lado, porque Paulo diz assim: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito, que o Espírito habita em vós. Jesus foi tão limpo que o Espírito Santo não veio visitar a igreja, o Espírito Santo veio morar na igreja. O Espírito Santo mora dentro desse crente. Sabe esse crente que está sentado do teu lado aí? O Espírito Santo mora dentro dele. O Espírito Santo habita dentro de você. A todo tempo Ele está dentro de nós, se relacionando conosco. Jesus disse: vai, Espírito Santo, habita nesse crente, mora nesse crente, trabalha nesse crente. O que você acha que nos motiva a pregar? Se coloque de pé com a permissão do pastor. Posso, pastor? O que você acha que te motiva a estar aqui esta noite? O que você acha que te motiva a dar aleluia? O que você acha que te motiva a dar glória a Deus? O que você acha que te motiva a estar aqui culto após culto, ainda que sejam em situações adversas, senão o Espírito Santo morando em você? Quantas foi as vezes que eu e você queríamos parar, queríamos desistir de tudo, mas esse ser que mora dentro de você diz: você não pode parar, você não pode desistir, você não pode entregar os pontos. Aí com as suas pequenas forças Ele veio, te revestiu, te encheu de graça e te renovou e disse: vai, continua, persevera, vai avante. Quando foi os momentos que você achou que você nem estaria aqui mais, mas você venceu e ainda está até hoje servindo a Deus nesta casa. Sabe por quê? Porque há um ser que não é matéria, que habita dentro de você, que dia após dia está te fortalecendo, que dia após dia está te enchendo, que dia após dia está te renovando, que dia após dia está levantando. Eu recebo graça para dizer nesta noite que há pessoas que adentrou esse culto, esse santuário, que só Deus sabe como você entrou aqui, mas o Espírito que mora em você está te dizendo: eu te fortaleço, eu te levanto, eu te revisto, eu te capacito, eu te encho. Vai avante, homem, vai avante, mulher, porque você tem um tesouro. É o que Paulo disse: temos porém esse tesouro sobre o vaso de barro, para que a excelência do poder seja nele. Oh, quantos sente que Ele mora ainda aí? Ah, quantos tem comunhão que Ele ainda mora aí? Ah, quantos tem ainda esta convicção que Ele ainda mora dentro de você? Se Ele mora dentro de você, expulse alguma reação para Ele aqui esta noite. Eu te convido a sair da terra e falar com esse Deus Espírito que mora dentro de você, que mora dentro de você, que mora dentro de você. Ele não veio para estar somente no meio da igreja, mas Ele veio para morar em nós. Esse Deus Espírito mora em você. Esse Deus Espírito quer se comunicar com você. Este Deus Espírito quer se relacionar com você. Fale com Ele agora. Vou te dar um minuto para você falar com Ele agora. Vou te dar um minuto para você falar com Ele agora. Fale tudo que você tem vontade de falar com Ele agora. Você está na casa do Pai, e eu aprendi que na casa do Pai há toda a liberdade. Isso. Já tem crente falando com Ele, já tem crente se relacionando com Ele. Ah, entrega tudo, irmão. Entrega tudo, irmão. Entrega tudo, irmão. Eu recebo graça para te dizer nessa noite: é noite de você deixar tudo no altar. É noite de você se derramar na presença de Deus. Deus quer, aleluia, te libertar nesta noite. Tudo que está trancado aí dentro, que até hoje você guardou, joga para fora hoje. Joga para fora hoje. Joga para fora hoje.
joga para fora hoje. Isso. Tira para fora. Vai ficar guardando isso aí até quando? Vai ficar segurando a isso até quando? Isso está te matando. Isso está te arruinando. Vai guardar isso até quando? Ele está dizendo: lança para fora hoje. Lança para fora hoje. Lança para fora hoje, porque Ele quer te renovar aqui. Lança para fora hoje, que Ele quer ter algo contigo aqui nesta noite. E você fala com eles. Na calamaia sé, na calamandorevas primicanda.